Em nossos estúdios, o deputado Bira do Pindaré, que questionou, inclusive, os investimentos de 19 milhões de reais dessa primeira etapa, falou a nossa reportagem e vai falar conosco sobre esses e outros assuntos aqui no portal da Assembleia. Deputado, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia, deputado. Bom dia. Deputado, sobre os critérios utilizados para a distribuição das câmeras, o que foi tratado lá sobre esse aspecto? Nós temos hoje, por exemplo, dados estatísticos sobre a criminalidade na capital, por exemplo? Não, não temos. Nós não temos estatísticas oficiais divulgadas pela Secretaria de Segurança, ao contrário do que fazem outros estados brasileiros que têm isso, inclusive, disponível na internet. Qualquer cidadão pode acessar e verificar onde há mais incidência de ocorrências criminais em qualquer lugar do território estadual. E aqui no Maranhão nós não temos. Então, por isso, surgiu o questionamento, porque quando foi divulgado os locais de instalação dos pontos de vídeo monitoramento, me chamou a atenção o fato, por exemplo, que a Avenida Getúlio Vargas, que é uma das avenidas mais movimentadas de São Luís, é aquele eixo que atravessa o Monte Castelo, e que todos nós sabemos que tem um alto índice de criminalidade naquela área, e não tem nenhum ponto de monitoramento. Então essas coisas me chamaram a atenção e por conta disso eu questionei os critérios, eu queria saber os critérios. Então o secretário assumiu o compromisso ontem conosco que até o final desse ano ele vai disponibilizar as estatísticas criminais. Então, pelo menos a crítica já serviu para alguma coisa. Eu acho que em breve nós teremos as estatísticas criminais. Por enquanto, eu só sei, por exemplo, de estatística criminal se eu ler o Jornal Pequeno. O Jornal Pequeno divulgou, por exemplo, que só em setembro foram 75 homicídios acontecidos aqui na ilha de São Luís. É um recorde, né? É um dado de guerra. E a criminalidade está aí solta e nós precisamos, de fato, acompanhar isso cada vez mais de perto. Deputado, em entrevista à TV Assembleia, o desembargador Frois Sobrinho falou que o reforço das tropas federais no estado durante o período de eleição é justamente por conta do pouco efetivo de policiais militares. O Maranhão teria, a pior estatística do Brasil, cerca de 800 cidadãos para um policial. Ou seja, mesmo com o concurso público vai ficar um déficit ainda muito grande? Vai ficar. Está vindo aí um concurso público que deve preencher algo em torno de 2.000 a 2.500 vagas, mas ainda assim o Maranhão vai continuar com o pior índice de policial por habitante do Brasil. Então nós temos um problema sério do ponto de vista do nosso efetivo policial. E não basta apenas o vídeo monitoramento. O vídeo monitoramento é uma peça importante, moderna e que está sendo adotada em qualquer lugar do mundo. Mas é preciso haver efetivo policial e um efetivo qualificado, preparado e, sobretudo, bem tratado, respeitado, para ter motivação de exercer o seu papel. Deputado, o que chamou a atenção em relação ao orçamento global desse projeto de vídeo monitoramento aqui na capital? Foi o valor. Nós tivemos uma divulgação oficial de que o custo dessas 100 câmaras seria de 19 milhões de reais. Então, um cálculo simples mostra para nós que cada câmara sai em média 190 mil reais. Ontem o secretário fez uma exposição mostrando que há custos diferenciados porque eles investiram numa rede de fibra ótica, algo em torno de 60 quilômetros de fibra ótica aqui em São Luís, que só isso custaria em torno de 6 a 7 milhões de reais. Nós recebemos a planilha de custos, que foi solicitado por mim, essa planilha de custo. Vamos estudar, examinar essa planilha, fazer um cotejamento, uma comparação em relação a outros projetos que estão sendo executados no Brasil e vamos voltar a discutir com a Secretaria, pedindo inclusive os esclarecimentos eventuais. O que nós queremos é que o projeto seja implantado, mas que ele seja implantado com transparência, e que ele seja respeitado também, se respeite também os critérios e as áreas que têm maior incidência possa ser priorizado. E além disso, que haja uma expansão para todo o estado do Maranhão. Nós temos grandes cidades urbanas que também precisam do projeto de vídeo monitoramento, como Imperatriz, como Santo Inês, Bacabal, Balsas e outros lugares importantes, Caxias, Timon, etc. Bom, deputado, o ministro da Educação, Luiz Mercadante, disse que a regulamentação da lei de cotas, sancionada no final de agosto, deve sair até hoje, E essa lei prevê aí reserva especial nas universidades federais de estudantes advindos de escolas públicas. Um projeto como esse o senhor submeteu à Comissão de Constituição e Justiça e teve parecer negado aqui na casa. Vai ficar um contraponto entre as universidades federais e as universidades estaduais, no caso do Maranhão? Sem dúvida, o Maranhão está na contramão.
porque o país está aprovando uma legislação moderna, afirmativa, de inclusão social, que é a cota para estudantes de escola pública, metade das vagas nas universidades públicas para os estudantes de escola pública. Nada mais justo, nada mais adequado, até porque os mais bem estabelecidos do ponto de vista econômico, hoje têm uma larga oferta de vagas na rede privada. A dificuldade maior é para o estudante de escola pública, que cada vez mais diminui o seu acesso às universidades, exatamente porque as escolas públicas também elas estão um pouco atrás, né? Estão atrás em relação às escolas privadas. Então, eu acho que esse projeto é necessário, é importante, mas infelizmente o governo do Maranhão orientou vetar o meu projeto aqui na Assembleia, que visava estabelecer o mesmo critério em relação à Universidade Estadual do Maranhão. Está na contramão. Certamente esse assunto vai voltar e vai voltar com muito mais força, porque é um projeto necessário. Eu acho que é até mesmo discriminatório, né, negarem uma proposição nossa pelo fato de eu ser de oposição. Isso não é republicano e não é também inconstitucional. O fundamento utilizado pela Comissão de Constituição e Justiça é totalmente descabido, porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu que cotas, que leis afirmativas são constitucionais, não fere a Constituição brasileira. E aqui no Maranhão fizeram um parecer que incrivelmente encontrou inconstitucionalidade no nosso projeto. Então, é simplesmente um absurdo, eu só tenho que repudiar e desabafar, porque eu acho um tremendo equívoco. Para lembrar que essa lei ela alcança não só as universidades públicas federais, mas também os institutos técnicos federais. Com cerca de quase 6 milhões de estudantes que devem fazer o Enem neste ano, portanto, e os candidatos inscritos podem consultar, entre essas pessoas que vão fazer o Enem já há o benefício, então, relacionado à lei, aguardando, no caso, né, a confirmação da aprovação dessa lei que trata sobre o sistema de cotas. Deputado, nós temos já algumas estatísticas, o senhor como presidente da Comissão de Direitos Humanos, que no ano passado já apontava o Maranhão em destaque nacional nos conflitos no campo, né? E já há um dado oficial da CPT de que em setembro último já há um número maior, quer dizer, antes mesmo do final do ano, praticamente o dobro do número de mortes no campo, comparando 2012 com 2011. Como é que você observa esse dado significativo de uma entidade importante como a CPT? Bom, é fundamental que nós tenhamos entidades como a CPT, a FETAEMA também faz um trabalho interessante em relação a essa questão fundiária, porque nos permite acompanhar esses conflitos e cobrar das instituições o seu funcionamento. Recentemente tivemos o caso do povoado ali em Itapecuru-Mirim, povoado Santana, que é um povoado quilombola e que foi vítima de uma ação de milícia. Quer dizer, um grupo armado que chegou lá se arrogando, né, no direito de impor as suas próprias vontades pelas próprias mãos para expulsar as pessoas da sua localidade. A que ponto nós chegamos? Quer dizer, não tem nem ordem judicial. Simplesmente chegaram lá dizendo que a terra era deles e queriam expulsar as pessoas que já estão lá há mais de um século. Então, são coisas como essa, que esse acompanhamento, esse trabalho de entidades sérias como a CPT e a FETAEMA nos ajudam muito a esclarecer e a coibir. Nós não podemos permitir que o povo do Maranhão seja violentado dessa forma. E nós sabemos que não há nenhuma possibilidade de desenvolvimento social e econômico sem que a gente resolva a questão fundiária. Esse seguramente talvez seja o maior problema do estado do Maranhão, né? Então nós precisamos realmente enfrentar isso. E esses conflitos têm que sair da invisibilidade, né? Da invisibilidade pública. Exato. Né? Deputado, falando de eleições municipais, o Partido dos Trabalhadores já se posicionou em relação ao segundo turno? Olha, o Diretório Municipal, através da sua executiva, tirou uma resolução de neutralidade. Mas eu quero dizer a vocês e a todo o público que nos acompanha que nós da resistência petista, a ala do PT, que não se rendeu à oligarquia no Maranhão, não acompanha essa orientação. Nós decidimos ontem que vamos apoiar no segundo turno o candidato Edivaldo Holanda. Portanto, é isso que recomenda a nossa coerência, porque sempre lutamos pela mudança e pela renovação, pela transformação política no Estado. E nesse momento eu acredito que ele se enquadra mais adequadamente desse perfil. Além do que ele está afinado com o projeto nacional da presidente Dilma e também está afinado com o nosso projeto de mudança no Maranhão.
Afinal de contas, ele tem um compromisso de colaborar conosco para a eleição do nosso governador em 2014, Flávio Dino. Obrigado pela entrevista, deputado, aqui no Portal da Assembleia. Eu que agradeço. Obrigada, bom deputado. trabalho.